bem, e vamos então iniciar agora o nosso painel, o nosso Digital Leaders Panel, onde vamos falar sobre melhores práticas de gestão de cliente numa economia cada vez mais digital e como é que o digital tem vindo a proporcionar uma melhor experiência para os clientes e tornar as organizações não só mais resilientes e capazes de responder a essa crise pandémica e económica, mas também capazes de inovar e serem mais competitivas e se prepararem para o futuro, por uma economia cada vez mais digital, ou pelo menos cada vez mais integrada entre o físico e aquilo que é o digital. E nesse painel tem aqui três personalidades, enfim, que admiro muito e que têm acompanhado o trabalho. Temos a Catarina, diretora de marketing do Vila Galé, o Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade, e o Sérgio Miguel Santos, que é o responsável de canais digitais do BPI, que vão partilhar aqui conosco aquilo que foi a evolução nesse último ano e meio, enfim, já passou mais de um ano, estamos nesse processo de pandemia, que estamos, acho que, a sair dela, esperamos todos nós que sim, mas partilharem um pouco connosco aquilo que foi as mudanças nesse último ano e pouco, mas sobretudo também olhar um pouco para o futuro, pensarmos um pouco aqui qual é o papel digital e qual é o papel do digital e como é que nós podemos então tornar nossas organizações mais competitivas, criando melhores experiências para os nossos clientes. Portanto, começava aqui com a Catarina. Catarina, os hotéis já estão cheios? Então, temos boas perspectivas, portanto, agora já começamos a ter o telefone a tocar bastante, portanto, em termos de reservas, estamos agora a crescer bastante. Agora, também isso já aconteceu no ano passado, em que o telefone começou a tocar muito, começámos a ter reservas e depois muda as restrições de circulação. Mas então conte-me lá um pouco o que aconteceu o ano passado, como é que vocês responderam, porque vocês estiveram abertos em determinados momentos, não é? Exato, o ano começou muito bem, o ano iniciou, janeiro e fevereiro foi um ano melhor até que o ano anterior, entretanto começamos março e os sinais de pandemia, o que nos levou a encerrar os clientes. Nós não fomos obrigados a encerrar hotéis, mas por não termos clientes fomos obrigados a tal. Mantivemos apenas 4 hotéis em funcionamento, que serviam também para ajudar profissionais de saúde e então, pronto, continuamos a ajudar os clientes e os profissionais de saúde e também conseguimos fazer com que os clientes ficassem em casa. Produzimos também conteúdos a nível digital para as nossas redes sociais e newsletter para ajudar os clientes a ficar em casa. Então, usámos também o que nós tínhamos das nossas valências, portanto, pusemos o nosso chefe executivo, fez receitas para as pessoas poderem reproduzir em casa, o nosso diretor da F&B também fez cocktails para as pessoas reproduzirem em casa. Tínhamos um PT num hotel que fez exercícios num quarto de hotel que era para as pessoas poderem reproduzir os mesmos exercícios em casa, e também como uma vertente muito importante da Vila Galé é as famílias e as crianças, então as nossas equipas de animação também desenvolveram algumas brincadeiras para manter os mais pequenos também entretidos em casa. Sim, não é fácil. Sim, exatamente. Então demos algumas ideias, desenhos que as pessoas os pais podiam imprimir e os miúdos também faziam em casa. Depois, para além disso, como tínhamos as equipas paradas praticamente, nos hotéis que tínhamos abertos para manter também os restaurantes em funcionamento, resolvemos também desenvolver o conceito de takeaway e delivery. Pronto, isto ajudava também as equipas a estar ali entretidas e fazer aqui alguma receita extra. Inicialmente nós fomos muito rápidos a fazer este desenvolvimento do takeaway. Fizemos uma emenda específica com pratos mais caseiros, portanto não era a emenda do hotel, eram pratos que as pessoas podiam ter em casa, de tabuleiro, que desse para a família. E então fizemos estes menus para ter em casa. E ainda havia poucos restaurantes também que tinham estes menus disponíveis, portanto até correu bastante bem este nosso takeaway, e principalmente depois até a nível de menus especiais. Por exemplo, o dia da Páscoa foi um sucesso, principalmente em Lisboa, acabámos o estoque do menu da Páscoa, portanto tivemos assim algumas boas surpresas de algum destes menus especiais, como o dia da Mãe, por exemplo. Depois, para além disso, também desenvolvemos ao mesmo tempo uma mercearia online. Como tivemos artigos do nosso estoque que não estavam a ser utilizados e também havia uma grande dificuldade de ir aos supermercados e filas intermináveis, eu estou a lembrar-nos, também podíamos ser uma saída para as pessoas poderem, uma alternativa aos supermercados, também de poderem ir aos hotéis e levarem comida pronta e também poderem levar alguns artigos de mercearia que lhes tivessem a fazer falta. Depois, esta foi a fase logo mais inicial, exatamente. Esta foi a fase, portanto, isto começou em março, nós em abril estávamos com estes serviços prontos. Começámos a preparar logo em maio até à primeira reabertura, que foi em junho, nesta altura, há um ano praticamente.
em que desenvolvemos uma web app, que é o My Vila Galé. Nesta web app é possível fazer check-in e check-out online, consultar as cartas de restaurante, bar, spa, portanto, todas estas cartas, poder também fazer reservas e, entretanto, este serviço vai-nos também desenvolvendo ao longo do tempo, vai ser possível fazer pagamentos, consulta da conta do cliente enquanto está in-house, dar feedback instantâneo. Portanto, fizemos aqui algum desenvolvimento desta web app que foi importante para manter o distanciamento, as pessoas poderem ter o mínimo contacto possível, que era o que era necessário nesta altura. Nós já tínhamos este projeto pensado, mas estava no fundo veio acelerar, obrigou-vos a implementá-lo. Exatamente, logo. Porque há sempre um nicho de clientes que quer entrar e sair e não falar com ninguém, mas há outros clientes que querem contacto, mas agora fomos obrigados todos a manter este distanciamento, então fez sentido. Também desenvolvemos uma loja online. Esta loja online permite comprar artigos iguais aos dos nossos hotéis, como por exemplo comprar colchão, toalhas, almofadas. Temos estes artigos também à venda, ainda existe a loja online e vamos continuar a investir nesta loja. E depois fomos desenvolvendo ao longo do tempo também alguns programas específicos que fazia sentido ao longo da pandemia. Por exemplo, desenvolvemos também um pacote de teletrabalho, que a pessoa podia comprar um dia, 5 dias ou 10 dias para ir ao longo do mês, para quem tivesse já farto de estar em casa, e então tinha uma alternativa em que podia usar também o ginásio ou a piscina durante o seu dia de trabalho e estar focado noutro sítio diferente, e também pacotes de longa duração, isto mais para estrangeiros que depois tinham que fazer os 14 dias, então nesse caso para quem tinha essa possibilidade de vir, por exemplo, 2 meses ou 1 mês e fazia aqui a sua quarentena, por exemplo, num hotel do Algarve, se calhar é mais agradável do que num apartamento. Acho que toda a gente durante a pandemia percebeu que os apartamentos são todos muito pequenos de repente. Mas então a pandemia veio aqui colocar, ou seja, trazer uma série de novas oportunidades? É verdade. Trouxe novas áreas de negócio, porque não estávamos a trabalhar, focávamos no nosso core business, que é o alojamento, mas entretanto o alojamento desapareceu, portanto tivemos que sair um bocadinho fora da caixa e comunicar de outra maneira, outras coisas, outros verticais, que entretanto vão continuar. Por exemplo, a nível do takeaway, neste momento também já adicionámos o takeaway de brunch e de pequeno almoço, que acaba por ser um bocadinho a imagem de marca dos hotéis, que têm um bom pequeno almoço e um bom brunch, então também já os conseguimos entregar em casa dos clientes. Ok, não, é interessante e saber que ainda vão continuar, mas já falamos um pouco sobre o futuro. Sérgio, na Fidelidade, imagino que não entreguem comida em casa, mas eu sei que também estão agora junto, mais perto dos clientes, nos smartphones e nos relógios, nos acessórios inteligentes. Conta-nos lá um pouco o que acelerou nesse último ano e a evolução desse trabalho que vocês têm feito no digital para estarem mais próximos do cliente, porque numa seguradora vocês normalmente estão quando acontece um problema, não é? Nós aqui, desde logo, a pandemia levou-nos a isso, ou seja, é por si só um momento da verdade, ou seja, é um momento que as pessoas têm ansiedades, têm medos, têm receios, o tema da doença, da saúde, e portanto as seguradoras tiveram aqui, no ponto de vista de propósito, muito dentro daquilo que é a realidade da pandemia. Portanto, já estávamos a investir muito na digitalização do negócio, sempre assumindo que o fator humano é fundamental, a abordagem que seguíamos da omnicanalidade, mas já vinhamos a fazer as várias peças, desde a compra, o acompanhamento do sinistro, as aplicações para consultar informação. Estas peças estavam realizadas, estavam implementadas, o que tivemos aqui foi a oportunidade de as pôr em prática. Portanto, de facto, o serviço de atendimento ao público reduziu-se ao mínimo, praticamente porta fechada, só em situações muito pontuais atendíamos os clientes presencialmente. Portanto, todos estes processos tiveram que ser postos à disposição dos nossos parceiros. Temos uma rede muito grande de agentes e parceiros, mediadores, corretores, que trabalham connosco e que precisaram de integrar estas ferramentas no seu dia-a-dia de trabalho e, portanto, para poder emitir negócio, para poder trabalhar, mas também para o próprio cliente. Por exemplo, temas como a assinatura digital, de um momento para o outro, que tinha uma adoção parcial, imagino 30% dos novos contratos, passaram a praticamente 100% e, portanto, levou, e neste espaço de aceleração em que, obviamente, os clientes aceleraram muito a utilização digital, mas para nós foi muito importante para a aceleração junto dos parceiros, dos distribuidores de seguros, a adoção destas ferramentas e destas boas práticas e, nesse sentido, muito positivo.
Depois, por outro lado, esta parte de conteúdos, acho que a pandemia trouxe uma outra coisa positiva, uma delas, por exemplo, para nós, mas eu acho que na forma geral de toda a gente, permitiu-nos aproximar-nos dos clientes e, portanto, criámos mais mecanismos de comunicação regular, ao início até semanal, depois mensal, porque há muita informação nova que era importante fazer chegar, que o seguro de saúde cobria ou que não cobria, que tínhamos, enfim, disponibilizar ferramentas, o avaliador de sintomas, um conjunto de programas ligados ao bem-estar, um deles, por exemplo, o Multicare Vitality, já perto do final da pandemia, mas a promover a adoção de hábitos de vida saudáveis, seja de prática de desporto, seja alimentação, e como isto pode, através de uma gamificação, ter um conjunto de vantagens para os nossos clientes, mas todo ao longo deste ano, com estes projetos todos, o que se fomentou foi uma comunicação muito regular e cada vez mais frequente com os clientes, que ainda hoje mantemos, portanto não abandonamos. Portanto, porque apesar de já não haver tanta informação relacionada com conselhos e hábitos sobre a pandemia, criou-se esta oportunidade de proximidade e, portanto, tem sido muito positivo para tangibilizar um bocadinho o que é o seguro. Para muitos clientes que só se lembram quando de facto acontece um acidente, e tornamos agora cada vez mais o tema da assistência, o apoio em casa, portanto passamos muito mais tempo em casa, muito mais necessidade de apoio, não só acontecem sinistros, acidentes, mas como também a necessidade de reparações, manutenção, e onde o seguro aí tem um papel também, portanto tem sido ecossistemas que temos trabalhado muito, e nesse sentido, enfim, aqui a velocidade digital foi muito importante naquilo que é processual, mantendo a parte humana, a parte de contacto humano, naquilo que achamos que é o core, seja no apoio no caso de necessidade, seja também no processo de venda. Então acelerou mesmo, ou seja, daquilo que vocês já tinham, no fundo, um roadmap de transformação, não é? E se pudesse dizer se acelerou 2 vezes, 3 vezes? Há vários indicadores, mas eu diria fácil, vou usar aqui um dos mais fáceis, o número de aderentes a propriedades digitais mais do que duplicou, portanto tivemos aqui um número muito impressionante, também a própria utilização, mas eu acho que até o efeito onde é mais visível, a meu ver, nessa acelerar o nosso roadmap de digitalização, é a adoção por parte de todos os utilizadores, incluindo os parceiros. Que estavam habituados a trabalhar no registro presencial e tiveram que, sem um foco tão grande, tivemos todos que, em conjunto, o nosso back-office e o front-office, que são os nossos parceiros, aprender a trabalhar também no mundo digital, porque de repente eu tenho um escritório aberto, sou um distribuidor de seguros, sou um agente, estou habituado a receber os meus clientes presencialmente, tratar tudo maioritariamente presencialmente e a porta fecha e tenho que fazer o mesmo trabalho que fazia, venda, apoio, suporte, remotamente. E aqui sim um conjunto de ferramentas que têm que ser desenvolvidas, os processos têm que ser revistos e aqui com a facilidade até de temas jurídicos agilizados e simplificados, o que foi ótimo. Deu aqui um salto grande. Umas quantas barreiras, não é? Exatamente. Coisas que pareciam muito difíceis de implementar e depois rapidamente acabaram por se descobrir caminhos para chegar a este nível de digitalização, que assim eu acho que vem para ficar, porque independentemente do regresso ao presencial, esses processos vão continuar a ser digitais. Bem, Sérgio Santos, no BPI, o que aconteceu nesse último ano? Queres partilhar connosco? Sim. Antes de mais agradeço o convite e eu acho que foi um bocadinho aquilo que o Sérgio contou, ou seja, nós já tínhamos um caminho de uma digitalização grande dos clientes, portanto não houve assim uma alteração brutal de novos comportamentos, o que houve foi uma aceleração muito grande de um comportamento que era cada vez mais digital e que com os contextos da pandemia aumentou bastante, quer em termos de novos utilizadores, mas acima de tudo da intensidade da utilização, não é? Portanto, foi uma aceleração mais do que uma alteração muito grande do ponto de vista de novos comportamentos que apareceram. Até porque os balcões mantiveram-se abertos, não é? Nós mantivemos o negócio num modelo um bocadinho mais restrito, mas mantivemos os balcões abertos e, portanto, continuamos a atender os clientes através desses canais. Agora, o que vimos foi que houve várias alterações do ponto de vista do comportamento dos clientes no digital que se alteraram. Nós estamos ainda naquele momento em que temos uma pressão artificial para este distanciamento, não é? Portanto, não está claro ainda qual é que é depois o ponto de equilíbrio onde vamos cair um bocadinho mais à frente, mas eu acho que dá para perceber já que houve uma série de alterações que vão se manter. Uma maior utilização, eu acho que essa vai depender deste ponto de equilíbrio, mas claramente vamos estar um ponto acima daquilo que estávamos e nota-se que isso vai continuar a subir, mas acima de tudo a forma como os canais digitais se misturam no relacionamento com os clientes, ou seja, aquela questão que nós dizíamos há uns tempos que era importante e que sempre dissemos, não é, que o omnicanal é importante, não é, que transitar do multicanal para o omnicanal era um aspecto importante. Na pandemia isso notou-se imenso, não é, porque os clientes ou iniciavam um processo digital ou terminavam digital ou pelo meio falavam com um canal digital e, portanto, a mistura desses canais pela impossibilidade dos clientes poderem ao deslocar para uma parte do processo tornou
tornou isso muito mais óbvio. Portanto, a pressão sobre os processos para conseguirem, de facto, ter aqui um aspecto digital no meio principalmente dos temas mais complexos, não da parte mais transacional, mas nestes processos de venda e de relacionamento mais complexos, no fundo, trouxeram para o meio essa necessidade. E mesmo no segmento mais sénior, vocês viram um grande crescimento na utilização? Sim, no segmento sénior foi aquele segmento onde houve uma alteração. Nós já tínhamos uma taxa de utilização entre os clientes ativos já bastante elevada, que é nos particulares que é nas empresas, não é? Portanto, houve um conjunto de segmentos, nomeadamente dos segmentos de clientes de idade, onde aumentou mais significativamente do que outros, mas onde se notou mais, houve um crescimento do nível de utilizadores, sem dúvida, mas houve uma migração mais para um canal mais próximo, como é o caso da EPA, essa notou-se bastante, e houve, acima de tudo, um aumento muito grande da intensidade da utilização, portanto, o número de transações efetuadas, o número de operações, o número de processos feitos no digital, é esse aí que teve um crescimento muito elevado. Houve alguns tipos de modelos de relacionamento, por exemplo, nós temos uma facilidade que é através de chat, no fundo, e na app e no site, falar com o gestor de cliente e não só fazer pedidos, como autorizar operações. Esse teve um crescimento exponencial durante a fase da pandemia, não é? Porque era uma utilização que estava ali mais ou menos controlada, num segmento de clientes mais affluent, não é? Mas a partir do momento em que entramos na pandemia, não só largámos isso, como teve uma adoção muito grande, porque passou a ser uma necessidade, não é? Precisava de autorizar uma operação. Era obrigatório, portanto, era a única opção. Essa passou a ser. E depois no aspecto, houve ali um outro aspecto que também teve uma importância grande, foi na área, nós já temos uma componente transacional muito grande, não é? Nós, para ter uma ideia, neste momento, nós temos já cerca de 97% das operações transacionais totais são feitas ou nos canais digitais ou nos ATMs. Portanto, só há 3% do trabalho mais transacional, de consultas, operações, transações, transferências, aqueles modelos mais de dia-a-dia, é que são feitas nos balcões. Portanto, este crescimento continua a crescer, nós já tínhamos um nível elevados e agora são maiores, mas o que notámos foi um aumento também daqueles processos de venda de produtos e serviços mais complexos, não é? Que aí foi onde notámos um aumento maior. Não foi na parte até transacional, que no fundo foi uma tendência que já existia já há vários anos, mas na parte da venda direta, seja pelos clientes a comprarem, seja através do balcão a falarem com ele ao telefone e dizer agora vai à app e faça isto, ou através no fundo de uma operação do chat segura para fechar no fundo um dos processos, foi aí que de facto notámos uma alteração maior. Portanto. Obrigado, Sérgio. Olhando aqui um pouco para o futuro, é curioso, porque a pandemia veio de fato acelerar esse processo de transformação digital, de aceleração digital. Nós, ao longo do dia, temos partilhado e temos visto uma série de apresentações e temos partilhado também a nossa visão de Research IDC, que mostra, tem uma visão de que de fato é preciso criar cada vez mais experiências diferenciadoras para os clientes, nos vários canais, omnicanal, mas de uma forma muito personalizada e, portanto, é preciso depois também e automatizada, portanto utilizar a inteligência artificial e machine learning, mas também conseguir, ao mesmo tempo que se automatiza, também criar tal empatia com o cliente, ou seja, não automatizar tanto que se perca essa capacidade dessa empatia. E é curioso ver, não é, por um lado, no setor do turismo, nos hotéis, havia um modelo de relação muito pessoal e a app foi introduzida. No caso da banca já havia um modelo muito digital e pouco balcão, em termos pelo menos de transações. Como é que vocês veem, e os seguros também criou-se aqui uma série de novos modelos de relação contínua com o cliente, como é que vocês veem os próximos 2, 3 anos, como é que se vai conseguir de facto criar essa empatia com o cliente e ao mesmo tempo automatizar todo esse processo de relação? Querem partilhar um pouco qual é a vossa visão e principais desafios, como fazer isso? Então, sei que é muita coisa, uma mesma pergunta. Posso falar um bocadinho por parte da Vila Galé? Sim, Catarina. Assim, em nível de informatização e do que as pessoas já utilizavam para fazer as reservas, já estavam um pouquinho habituadas a fazer a reserva online. Muito até por causa das OTAs, as Online Travel Agencies, que vieram educar o consumidor como é que se faz uma reserva online e
felizmente veio para ficar e hoje em dia há uma transição também das pessoas a fazerem a reserva no próprio hotel onde vão fazer a sua estadia. Portanto, o que é que eu acho que a parte da empatia realmente é muito importante, porque nós também temos tipos de clientes diferentes. Há clientes que realmente preferem, se é tudo linear, então não querem falar com ninguém, querem fazer rapidamente a sua reserva, pagar, está feito e entro e saio e pronto. Então se for um cliente corporate que já conhece o hotel, portanto já faz tudo sem qualquer dificuldade. Há outro tipo de cliente que quer mesmo o contacto, quer perguntar mais coisas. Nós agora, nesta fase da pandemia, por exemplo, nós antes tínhamos muitas chamadas que eram, quer fazer a reserva, pronto, e era linear, e agora não, agora era, mas quais são as medidas de higiene e segurança que têm em prática, pronto, há aqui muitas questões, o que é que está fechado, o que é que está em funcionamento, portanto acabámos por ter até chamadas mais longas e apesar de termos na mesma as reservas online, não posso dizer que houve um aumento porque infelizmente tivemos uma queda grande no número de reservas. Proporcionais ou em termos absolutos? Exato. E as chamadas realmente ficaram mais longas nesse sentido. Portanto, eu acho que a empatia, o que se deve informatizar e digitalizar é mais o que é o business as usual, portanto, fazer a reserva, a parte básica. E a parte da empatia tem que ser perceber como é que o cliente está, o que é que ele pode fazer, o que é que ele tem para fazer à volta, quais são as experiências únicas que lhe podemos proporcionar, porque também temos apostado muito em hotéis com localizações mais fora do habitual e dos grandes centros urbanos, que curiosamente foram os hotéis que acabaram por ter boas ocupações e mais procura, os hotéis do Alentejo, Elvas, Alter do Chão, Serra da Estrela, acabaram por ser hotéis com muita procura, por serem mais isolados e acabam por proporcionar experiências diferentes que o cliente está habituado e experiências únicas. E, portanto, nós continuamos nessa aposta destas experiências únicas para o cliente, para terem histórias para contar que não são iguais em todo o lado. Portanto, acha que, pelo menos a curto prazo, dentro dos hotéis, o relacionamento ainda vai ser muito humano? Portanto, o digital, falou um pouco da app. Depende dos clientes, exato. Há coisas que vão continuar na app e o relacionamento humano vai ficar para o que é humano, para as coisas que as pessoas querem saber, qual é o prato recomendado. Eu vejo a carta, mas não preciso do empregado de mesa dar-me a carta. Eu já vi a carta, portanto só preciso perguntar-lhe depois qual é o que é que recomenda, qual é que é o prato que sai mais, pronto, e fico só com a informação em que eu preciso de pessoas que se calhar podem dar outro tipo de opinião que eu já sei na app, a parte mais informativa. Mas vão continuar a apostar nessa app do Vamos continuar a apostar, porque é importante também os desenvolvimentos que temos previstos, por exemplo, a pessoa poder pagar logo, porque agora a pessoa faz o check-out, mas não faz logo o pagamento na app. Mas pode consultar a sua conta ao longo da estadia, pode ir fazer pagamentos parcelados, pode fazer algumas outras coisas que ainda não faz neste momento. Portanto, vamos continuar a apostar. Além de ter lá notícias, promoções, portanto, tem o nosso clube de fidelização, portanto, ele ao entrar na app, ele tem que ter um login para poder ficar associado ao quarto e então depois tem mais funcionalidades. As que não necessitam de login é só consulta de carta, pronto, algumas mais simples que servem também para clientes que não são hóspedes. Portanto, vamos continuar efetivamente a apostar na aplicação, mas vamos ter a componente da empatia que é essencial, porque temos que servir todos os clientes que são diversificados, que mudam ou na mesma época do ano, ou também é sazonal o cliente que entra no hotel. Portanto, o cliente do verão, famílias, é diferente do cliente que vem a meio do ano, pode ser corporate ou um golfista, por exemplo, e portanto temos que servir a todos da melhor maneira possível. Vão continuar a apostar e acelerar no digital, mas mantendo a parte humana para criar a diferenciação. Sim. Sérgio, nos seguros, como é que se vai criar aqui o the next thing? Tal como a Catarina dizia, o grande desafio de facto é esta ligação entre os dois mundos, portanto o lado da empatia e o lado humano, e isso não vai mudar. Portanto o digital veio de facto para ficar, nós acreditamos nisso. Em muitos processos tivemos muitas alterações, muitas mudanças, algumas até mais rápido do que estávamos a contar e portanto até ultrapassámos os roadmaps que inicialmente tínhamos desenhado e portanto há aqui muita oportunidade de optimização e este vai ser um lado muito importante, mas sempre com este grande desafio, não é de tornar tudo digital, mas de garantir que o digital e o presencial combinam e falam, enfim, de forma muito próxima e o cliente pode escolher no início, no meio e fim dos seus processos, passar de um canal para o outro. Isto é fundamental. Aquilo que também, obviamente, temos que vir a desenvolver, introduzir mais tecnologia, porque de repente o número de utilizadores que abriram portas ao digital é francamente maior. Portanto, desenvolver conteúdos
a comunicação digital, lançar automatização, um melhor CRM, um melhor conhecimento, este é também um desafio muito importante. Temos ainda também uma barreira que queremos resolver, ou seja, nós temos clientes com relação há muitos anos, mas que nem todos temos o mesmo nível de qualificação e, portanto, é um caminho que temos que percorrer. Com mais de 2 milhões de clientes, ainda há clientes que nós precisamos de conhecer melhor, nomeadamente os seus dados de contacto para esta ligação digital. E, portanto, estes são alguns dos desafios. Por outro lado, há também ao nível de produtos e oferta realidades novas, riscos cibernéticos, o tema de tudo o que é desafio ambiental, para as empresas também nova realidade do ponto de vista de responsabilidades, portanto também vai haver evolução na oferta e isso vai se sentir nos próximos anos. A par de tudo isto, eu diria que se calhar o ponto mais importante é também ajudar que os nossos parceiros e os nossos colaboradores, que atendem clientes todos os dias, sejam eles agentes da mudança, inclusive para o digital, porque eles também não só têm que continuar a fazer o trabalho que fazem, de aconselhamento e de relação de confiança, mas agora também ser especialistas em fazer um helpdesk, um problema da aplicação, ajudar a mudar comportamentos na adoção das soluções mais fáceis, e este acabará por ser um grande desafio, porque acrescenta à relação que já hoje tinham também um bocadinho esta lógica de aconselhamento naquilo que é a utilização das ferramentas e poderem tirar o melhor de todos os serviços que estão a ser lançados. E, portanto, este lado das pessoas, dos processos, dos procedimentos, eu acho que tem aqui um dos principais desafios. Tem aqui um desafio adicional, não é? No vosso caso, que tem o canal, portanto, é preciso mudar precisamente as pessoas, as vossas pessoas, o vosso canal e também está preparado para a mudança que acontece nos vossos clientes. Portanto, claramente, absorver tudo isto e num canal, sendo que muitos casos tratamos de parceiros que não são colaboradores da Fidelidade, são parceiros de negócio, são empresários e, portanto, é um caminho que temos de fazer juntos e, portanto, também contribuir um bocadinho para a digitalização do seu próprio modelo de negócio para poder integrar com o nosso modelo de digitalização. Bem, Sérgio, e no BPI? A banca e o BPI já tem aqui um longo trabalho ao nível do CRM e dessa relação mais personalizada com os clientes e conhece relativamente bem os seus clientes, mas nós já estamos naquela fase da hiperpersonalização, personalização individual a cada cliente. Quando é que vamos lá chegar? Queres partilhar um pouco como é que tu vês o futuro dessa relação com os clientes? Sim, eu acho que um dos grandes desafios é que o Sérgio estava a referir, que é, e a Catarina também, do ponto de vista que é a incorporação do elemento humano, não é? Porque eu acho que em muitos dos serviços financeiros, no fundo, a parte da relação e o apoio dos colaboradores do banco à tomada de decisões do cliente, seja nas decisões de crédito, nas decisões de investimento, nas decisões de segurança, no fundo em vários temas, que no lado particulares e em particular das empresas, onde no fundo a complexidade ainda aumenta mais, continua a ser um aspecto importante e, portanto, a incorporação destes fatores em qualquer momento do processo, não é? Seja na parte inicial, seja pelo meio, seja numa interação qualquer de suporte, seja no fim de uma assinatura digital ou num processo depois de comprovação de alguma coisa. Portanto, a incorporação desse elemento é um desafio grande, não é? Porque temos que desenhar os processos para serem à prova de todas estas interações que começa N para N, não é? Dá um conjunto grande de combinações em cada um dos processos. Portanto, eu acho que este é um dos elementos que traz mais desafios, porque o relacionamento acho que vai continuar, do ponto de vista do suporte aos clientes, continuar a ser importante. Há sempre aqueles clientes que preferem fazer tudo sozinhos, mas eu diria que a maior parte vão continuar a ver valor nesta relação. Agora, há um desafio grande porque o gestor que está a atender o cliente também não é o mesmo, não é? Porque ele tem as soluções digitais, no fundo é um gestor diferente, não é? Porque tem ali uma série de coisas para apoiar não só a gerir o cliente remotamente, mas também para lhe dar ali, no fundo, condições de fazer um serviço mais interessante, não é? Questões dos simuladores, do apoio à venda, no fundo, da própria desenho das soluções que têm que ser feitas para conseguir, no fundo, incorporar aqui o apoio do gestor no relacionamento com o cliente. É bastante diferente e introduz aqueles temas que estavas a referir, do ponto de vista de trazer o machine learning para apoiar alguns aspectos de decisão e mesmo aqueles temas de robotização, não é? Que nós vemos normalmente como uma questão de eficiência, não é? Da eficiência mais operacional, mas ela pode ser um elemento importante também da experiência, porque ele permite pegar em processos que são pouco estruturados, não é? Do ponto de vista em que nós não íamos conseguir fazer uma implementação, não havia um business case para fazer uma implementação de outra forma, mas permite trazer alguns desses processos para apoio aos gestores naquilo que é a relação com o cliente e no fundo, tirar-lhes aqui também trabalho de alguns aspectos mais operacionais. Portanto, há aqui um desafio muito grande do ponto de vista daquilo que é o suporte também à gestão dos gestores em todo este processo. Portanto,
E como é que tu vês o peso? Há pouco falaste que os balcões representavam já pouco em termos de transação, não é? Mas ainda há segmentos muito importantes. Como é que tu vês, qual é o papel dos vários canais, ou seja, do contact center, do balcão, do mobile, do online? Não sei se os relógios inteligentes já começam a ter alguma relevância. Como é que tu vês a distribuição? Sabemos que todos vão ter que coexistir de alguma forma, não é? Mas queres apostar em alguma distribuição? Os gestores, é verdade que a parte transacional está a sair um pouco dos balcões, mas a parte da relação, em grande parte, continua com os gestores, em diferentes formatos, seja às vezes mais à distância ou menos à distância, ao telefone, por chat, por escrito, mas ela continua a ser muito da responsabilidade dos gestores. São eles, no fundo, até o driver de crescimento de novo negócio é muito centrado naquilo que é o trabalho das equipas comerciais. Agora, são mais uma peça nesta discussão. Eu acho que o modelo que os clientes estão à espera é um modelo em que vão utilizar um canal diferente por use case diferente. Ou seja, eles querem ir à app para fazer, no fundo, uma consulta rápida e fazer uma transferência, querem ir no ATM para levantar dinheiro, querem ligar para o contact center quando tiverem um problema com o cartão e precisam de uma ajuda ou porque perderam uma coisa, querem falar com o balcão presencialmente, quando querem tomar uma decisão do ponto de vista de planeamento financeiro, de perceber um bocadinho quais é que são as opções, de discutir um bocadinho quais é que são os vários caminhos que pode tomar, planear a reforma, planear os investimentos, fazer grandes compras, não é? Do ponto de vista do suporte, ainda mais no mercado das empresas, não é? Onde isso, no fundo, tem uma dimensão ainda mais relevante. E, portanto, vão misturar os canais à medida da sua necessidade. Portanto, eu acho que o caminho é muito complementar e, às vezes, quando nós pensamos em lançar um novo canal, vão aparecendo mais, não é? Mas nós nunca descontinuamos nenhum. Eu acho que já falámos nisso várias vezes, não é? Que eu acho que o único canal que nós descontinuámos foi para aí o SMS Banking ou o WAP, não é? Quem se lembra ainda do WAP, não é? O WAP, sim. O WAP é aquela coisa antiga, não é? Acho que deve ter sido o único canal que nós descontinuámos, porque todos os outros, nos balcões, dos ATMs, da banca telefónica, no fundo o contacto telefónico, o online banking, as apps agora, e depois começamos a ir para outras coisas mais de assistentes digitais, cada vez mais, não é? Portanto, todos esses canais não perderam a sua importância em alguns momentos. Portanto, em alguns momentos onde eles continuam a ser o canal mais interessante para fazer algumas operações. Isso é um desafio porque temos que sincronizar e, no fundo, articular tudo isto e contar que em cada instante pode entrar um destes canais em qualquer momento. Sim, há mais complexidade, né? Há mais canais, há mais jornadas, há mais segmentos de clientes. Olhando aqui um pouco para os segmentos que mais utilizam o digital, ou que vocês acreditam que mais vão utilizar o digital no futuro, que conseguem caracterizar, no fundo, os segmentos que mais vão utilizar o digital, ou que já utilizam? Eu acho que todos vão utilizar o digital porque vai fazer parte, portanto, vai ser incontornável não ir consultar pelo menos uma vez o digital. Portanto, eu acho que esse é o futuro. Portanto, agora vai ser diferente a maneira de utilização de cada um deles. Se calhar as pessoas mais novas conseguem fazer coisas mais complexas ou as pessoas mais maduras no segmento digital conseguem fazer coisas mais complexas sozinhas. Outras fazem só, por exemplo, como no banco, se calhar fazem só a transferência e depois outras coisas mais complexas têm que ir ao balcão ou ligar ao call center. No nosso caso, por exemplo, a reserva, se for uma reserva fácil, linear, fazer pelo digital é facílimo. Se houver alguma outra questão, por exemplo, eu falo do meu caso pessoal, tenho um filho celíaco e que tenho sempre que fazer aqui alguma observação, sempre que vou para algum lugar, para ter a certeza que existe alimentação para intolerantes. Portanto, há aqui esta personalização, acho essencial e tem que continuar. E o omnicanal e a atualização dos profiles dos clientes, para não estarem sempre a repetir as mesmas coisas, porque às vezes acontece, o cliente falou por e-mail, depois a seguir vai ligar e vai repetir aquilo que já disse por e-mail. Portanto, esta omnicalidade eu acho que é o segredo para tudo correr bem para o cliente, para ser tudo suave e as coisas correrem bem, e também para a empresa, que também acaba por ser mais rápida a relação. A responder. Bem, Sérgio, no vosso caso, vocês têm vários segmentos, perfis de clientes que analisam? Temos, enfim, os canais todos, a realidade é a mesma, como vocês comentava, portanto, os canais têm que se complementar, não se vão substituir, e este é um aspecto muito importante. Vão se especializar, eventualmente, alguns deles em portfólio de produtos, em tipologia de clientes. Mas olhando para o lado dos clientes, eu acho que há dois grandes desafios. O primeiro, temos aqui um tema geracional, que eu acho que ainda lidamos com gerações que são prévias ao digital e, portanto, aqui há alguma barreira.
mas que rapidamente isso vai mudar e vai trazer uma adoção digital muito transversal. Eu acho é que depois o perfil do utilizador vai mudar muito. Por exemplo, veja-se a sensibilidade à partilha de dados pessoais. Poderá-nos dar amanhã um tipo de utilizador que é digital nativo, provavelmente a geração dos nossos filhos, mas muito consciente, alpha buyers, não é? mas muito conscientes daquilo que é a sua partilha de informação e que provavelmente os modelos que hoje implementamos muito ligados à personalização e enfim, vão ser modelos que eles não vão querer usar e portanto se calhar teremos mais do que modelos novos, estaremos dentro do mesmo ecossistema digital a ter que encontrar formas de relacionamento que sirvam a estes diferentes nichos, personas. Eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios e que vamos ter que lidar, porque de facto as gerações que aí vêm com um mindset totalmente diferente, são nativos de facto no digital, mas veem também as oportunidades e as ameaças, enquanto que se calhar para aqueles que foram os primeiros a adotar somos todos uns entusiastas. Aqui poderá haver novas gerações de utilizadores que vão trazer outro tipo de desafios e, portanto, acho que inevitavelmente teremos matéria para estar aqui daqui a uns anos novamente a discutir as novas personas do digital e os desafios que também de certeza nos vão colocar. Bem, Sérgio, no BPI, vocês têm aqui alguma visão das várias personas a utilizarem o digital? Sim, eu acho que há segmentos, um banco universal como o BPI tem segmentos muito diferentes, não é? Desde o private ao affluent, ao segmento de retalho, nas empresas a mesma coisa, nas grandes empresas também é um segmento também com características muito diferentes, portanto, e todos eles têm um mix de preferências, de necessidades diferentes e depois, conforme também a sua idade e as suas necessidades, também por eles mesmos uma necessidade diferente de utilização dos canais. Portanto, é uma combinação de todas destas células das matrizes que dá um mix diferente da utilização dos canais e há uns que privilegiam muito mais os canais digitais e há outros que na prática quase que são empurrados para a sua utilização e agora na pandemia foi muitas vezes em algumas das situações no fundo se viram obrigados a fazer essa adesão. Portanto, há aqui um mix muito grande de perfis de utilização, não só em termos das necessidades do segmento, mas também da própria propensão que as pessoas têm e das suas preferências. Portanto, eu acho que vamos continuar com este modelo, onde o digital faz parte, seguramente, sempre de alguma coisa do processo, não é? Portanto, eu acho que o caminho é por aí. Alguma parte do processo será digital, pode ser mais pequena ou maior, conforme as necessidades do segmento, as preferências da pessoa, mas cada vez mais faz uma parte desse processo. E depois há sempre aquela questão também de hiperpersonalização que estávamos aqui a falar há pouco, não é? Que, no fundo, todos estes desafios de entregar aqui uma oferta muito específica para o cliente, estão a empurrar, no fundo, quase a utilização dos serviços financeiros para um momento em que eles são quase transparentes, não é? No sentido em que uma pessoa nem percebe que está a usar, não é? Portanto, e acho que um bom exemplo disto também é os pagamentos, não é? Que estamos a falar, que no fundo começou uma coisa muito extremamente física, passou para os cartões, para o contactless, para a app, e agora, no fundo, eu já posso sair da loja ou posso, se calhar, sair do restaurante dentro de algum tempo e não alguma coisa no digital tratou do pagamento por mim, não é? Portanto, esse é o caminho em muitos dos serviços de ser tão digital que acaba por desaparecer e as pessoas nem notam, não é? Portanto, acho que os débitos diretos, que é uma coisa mais antiga, por exemplo, uma pessoa já nem se lembra, não sei, que já não há fricção nenhuma no pagamento. Já não há fricção nenhuma no serviço. Portanto, há aqui um caminho grande de tentar adaptar, no fundo, os canais e a utilização dos serviços financeiros a eles aparecerem dentro dos use cases que as pessoas precisam, não é? Portanto, porque as pessoas, na prática, os serviços financeiros, tirando alguns aspectos mais específicos em alguns segmentos, as pessoas valorizam, não é próprio, é um meio para um fim, não é? As pessoas querem comprar a casa, não querem pagar, querem, no fundo, fazer uma compra. Portanto, é uma nuance importante e, portanto, é um meio. E quando esse meio é mais digital, ele tem um atrito mais baixo e há aqui um caminho onde ele tende quase, em muitos aspectos, a desaparecer. Portanto, acho que o desafio muito da área financeira é fazer este processo com um mínimo de atrito para... Ou seja, entender as jornadas e tirar a fricção. Tirar o máximo de fricção, o que não é nada fácil do ponto de vista de implementação. Não é? Tem aqui imensas barreiras, desde a segurança, desde os processos de implementação e a própria, estávamos a falar, no fundo, a própria implementação que fazemos disto, não é? Que no fundo foi muito acelerado nesta fase. Temos aqui muita coisa para melhorar na forma como fazemos depois as coisas no dia a dia. O tornar o mais simples possível acaba por ser complexo. Exatamente, sem dúvida. É isso mesmo. Nessa tentativa de tornar as coisas mais simples possíveis, como disse, é muito complexo. E, portanto, para terminar,
queria que deixasse aqui uma outra nota final, mas que comentassem assim, qual é o aspecto mais difícil nesse processo, tornar as coisas simples e criar uma experiência diferenciadora para os clientes. São as pessoas, são os processos, é a tecnologia, apesar que a tecnologia aqui pode-se repartir naquilo que é a tecnologia pura e dura, mas tem a questão também dos dados e daquilo que tem a ver com a privacidade dos dados e tem a ver com a segurança também dos dados, não é? Portanto, olhando aqui para essas dimensões, o que consideras mais difícil? Qual é o maior desafio? Eu acho que todos são desafios. No nosso caso, acho que as pessoas acabam por ter também aqui um grande impacto, porque temos muitos colaboradores que trabalham diretamente com os dados do cliente, porque temos as reservas, que quando fazem uma reserva ao telefone ou por e-mail, estão diretamente a entrar em contacto com o sistema e, portanto, a introduzir dados. Só quando acontece pelo website, mesmo assim, o cliente final pode enganar-se em algum dos dados. E depois, quando ele chega ao hotel, também temos o recepcionista. Portanto, acabamos por ter aqui alguns pontos importantes, portanto, que os colaboradores são muito importantes. Portanto, as pessoas são muito importantes também nesta parte de entender quais é que são os processos, para eles funcionarem. Portanto, tem que haver aqui uma conjugação perfeita e não é só tornar a tecnologia simples para o cliente final, mas também para o cliente interno, porque o staff também tem que ser fácil para eles, para os processos serem fáceis. Isto é essencial, pelo menos nós notamos isto até a nível de marketing, lançamos uma campanha e para toda a gente estar informado ao mesmo nível, acaba por ser um processo mais complicado. Portanto, temos que estar sempre com muita atenção de tornar o mais simples possível também internamente, para eles conseguirem passar a mensagem também aos clientes, porque todos os colaboradores acabam por ser embaixadores da marca. Sim, são as pessoas, quer aquelas que desenvolvem a tecnologia, quer aquelas que depois adotam no dia a dia com os clientes. Sérgio, Fidelidade. Aqui com algum dilema, mas vou votar também nas pessoas, mas o tema relatório também é importante, seja temas dos dados, privacidade, no nosso setor, eu diria no setor de seguros também, com algum tema relatório da própria atividade. O tema das pessoas, no final do dia, é muito importante para aquilo que falávamos já, ou seja, cada vez mais personas, cada vez mais pessoas e perfis, vários intermediários no meio do processo, e a adoção de toda esta mudança tem que ser muito vertical para podermos, desde quem está do lado do negócio, a transmitir ao cliente a questão dos processos, a digitalização, tudo o que está inerente, como o cliente, pelas suas diferentes características, é provavelmente a maior barreira. Ao invés da tecnologia, que a meu ver hoje em dia acho que não é de todo um problema, é um enabler, e a tecnologia não tiramos mais dela porque de facto ainda temos algumas limitações que não nos permitem usar tudo aquilo que está disponível. Bem, obrigado. Sérgio, é o compliance e as pessoas também no BPI? Eu diria que o que torna isto difícil é que é preciso fazer todas, não é? E ao mesmo tempo. Precisa equilibrar tudo. Eu acho que esse é que é o principal desafio. É obviamente que em certos momentos há uns que é mais importante que outros, não é? Acho que falamos das pessoas, acho que esse no arranque se calhar, mas depois temos os sistemas que têm que ser transformados e demoram tempo, temos os processos que também têm que ser alterados, temos as questões regulatórias, as questões de compliance são cada vez maiores, portanto eu acho que o que torna de facto difícil é fazer todo este mix ao mesmo tempo, não é? Portanto, essa é a parte que é de facto mais complicada e começa logo no modelo de negócio, não é? Porque eu não consigo fazer uma experiência para o cliente muito mais simples do que o processo ou serviço que eu lhe estou a entregar, não é? Quer dizer, normalmente até o faço pior, não é? Porque eu não consigo desenhar ali uma experiência ótima, pelo menos logo à primeira, não é? Portanto, o processo que eu lhe entrego é no mínimo tão complicado quanto o serviço e o processo que eu lhe estou a vender. Posso depois às vezes comunicar isto de forma mais simples e tentar esconder algumas coisas, mas tenho que lhe passar pelo menos uma parte desse serviço. E portanto, começa logo desde os modelos de negócios, no fundo as questões de personalização que falámos têm muitos desafios também, não é? Porque tornam tudo mais complicado também. Quer dos processos, quer do ponto de vista dos sistemas, das implementações, o desenho de produtos e serviços também tem esse desafio, não é? Portanto, há sempre o balanço entre que entregar uma experiência ótima ou entregar uma experiência única, não é? Igual para todos, não é? Portanto, há ali uma decisão sempre entre estes dois e que é diferente de segmento a segmento. Há segmentos onde isso é mais importante que outros e há outros onde, de facto, eu tenho que entregar essa experiência única, no caso do private, não é? Das banca de empresas, por exemplo, são de facto onde isso acontece. Mas o que torna isto, acho eu, realmente difícil é que não podemos deixar uma destas peças para trás. Não é? Temos que fazendo isto em fases, não é? Fazendo o primeiro nível, depois o segundo e depois o terceiro, mas temos que cobrir todos estes níveis de alguma forma mais ou menos ao mesmo tempo.
Muito bem, olha, a conversa foi ótima, o tempo passou rapidíssimo, então resta-me agradecer a vossa presença, Catarina, Sérgio Carvalho e Sérgio Santos, muito obrigado pela vossa presença e encerro assim a nossa sessão da manhã e voltamos à tarde para mais sessões e mais um painel também no final do evento. Muito obrigado e até já.